Uma igreja que Deus sonhou, planejou, usou e continua usando pessoas para alcançar esse sonho. Venha conhecer o que ele já realizou nessa igreja. Veja como tudo começou. Um dia eu pensei, eu não vou na igreja. Mas como eu estava com meus netos, o Márcio, a Vanessa, o Anderson e o Márcio falavam: Má, vamos lá naquele lugar onde a gente canta. Aí eu falei: acho que hoje não. Má, tu sabe que nós gostamos de cantar e eu quero que você vai lá. E assim comecei a ir na igreja Irmãos Menonitas. Daí depois, quando fiquei viúva, meus filhos tudo já tinham vindo para cá para trabalhar. E quando fiquei viúva, daí eu estava lá sozinha e estava difícil. E daí os filhos falaram: não, mãe, tem que vir para Pomerode. No começo eu não queria, chorei muito. Daí o pastor Hanselek sempre vinha na casa da Helga e do pastor Arthur. E daí um dia, quando ele estava lá, a Helga falou: vem tomar café com nós. Que o pastor Hanselek, que era conhecido de lá da minha terra, da Iugoslávia, e ele era pastor da minha prima lá nos Estados Unidos, então toda vez quando ele vinha, ele gostava de falar comigo e eu também com ele, né? E eu falei: pastor, eu preciso ir para Pomerode, mas eu não quero. E daí um pastor da igreja da Assembleia lá de Ibirama queria de todo jeito que eu fosse para a África, porque ele tinha um grupo que ia para lá para evangelizar lá. E ele falou: não, mas eu gostaria que a senhora fosse também. Eu falei: não, eu acho que meus filhos não vão deixar. Daí o pastor Hanselek disse: não, teus filhos são convertidos? Eu falei: não, nenhum. Aí ele falou: então vai para Pomerode, não vai para a África. E o pastor Arthur logo bateu palma, ele falou: isso, ele falou: imagina, o que ela vai fazer na África? A Helga disse: não, nós não vamos deixar ela ir tão longe. Ela falou: ela vai ficar bem pertinho de nós aqui. Mas como a situação se complicou quando fiquei viúva, daí os filhos falaram: não, mãe, vem morar para cá onde que a gente está. E como já todos estavam aqui, eu vim. Só que eu vim, mas não tinha igreja. Eu procurei, mas não achei uma que me adaptei. E daí o pastor Asla de Presidente Getúlio, ele disse assim: olha, cada 15 dias a gente pode arrumar um grupo e encher um carro e ir lá fazer culto para você. Só que se tornou muita despesa e a igreja de Presidente Getúlio também não era muito forte. E daí ele disse: olha, tá complicado para a gente vir, né? Porque a vida tá cara e ninguém tem dinheiro sobrando para gasolina e coisa. Daí o pastor Haas falou com o Ingo Strutz, que estava em Jaraguá. Aí ele logo se prontificou, ele falou: não, eu posso ir cada 15 dias para casa dela fazer o culto, se ela deixar, tudo bem, eu vou. Cada 15 dias ele enchia, não um carro só, 2 ou 3 vinha de Jaraguá. E daí tinha ainda o José vivo, a Marguida que tocava e cantava, e mais uns que vinha, então tinha sempre louvor muito bonito. E cada 15 dias os vizinhos eu chamava e eles vinham. Então, de repente, minha sala ficou muito pequena. Daí, como eu tinha lá embaixo no porão uma garagem, mas muito feia, as taubas, quando foi feito, eram ainda verde. Depois eles encolheram e tinha fresta larga assim. Daí nós fomos lá para baixo na garagem. E foi uma bênção. Começou os vizinhos, cada vez vinha mais gente. Consegui converter minha família. Daí, de repente, o pastor Ingo falou:
Oma, tem o pastor Jonas, ele vai se formar e aí ele não tem onde. E eu estava pensando que eu vou mandar ele para Pomerode. Eu falei, opa, daí ele já vai morar, daí vai ser melhor ainda. Eu falei, manda. E aí veio o Jonas, e daí um dia o Jonas veio e falou assim, Oma, nós vamos construir uma igreja. Eu falei, Jonas, nós não tem dinheiro para isso. Ou ele falou, Deus proverá. Ele fez R$10 metro quadrado, e nós fomos de igrejas de menonita em menonita e ajuntamos o R$10 o metro quadrado e conseguimos ajuntar o dinheiro. Depois ainda veio o pastor Abraão lá de Curitiba, nos ajudou e daí foi construída a igreja. Então eu aceitei Jesus com 14 anos de idade, graças a Deus aceitei Jesus bem novo. E nessa caminhada de aceitar Jesus de verdade, caminhar com o meu pastor, na época pastor Ingo de Araguá, eu amava estar na casa de Deus, servir a Deus, e com 17 para 18 anos Deus me chamou, falou comigo num sonho, e nesse sonho eu vi bem claro assim, Deus me chamando para o ministério. Eu acordei de madrugada como alguém falando comigo e ninguém estava no quarto, e aí eu entendi que era Deus falando comigo. E quando eu saí do meu trabalho aquele dia, eu já fui direto ao meu pastor conversar com ele e pedi para ele o que seria isso. E aí meu pastor me disse, né, o pastorinho disse, é Deus que está te chamando, bem provável, vamos orar por isso. E aí nós oramos um tempo determinado e fui começar a mexer as coisas. E naquele outro ano, então, acabei indo para Curitiba estudar no seminário SBIM. Isso foi em 97, fiquei em 97 a 2001 lá. E aí nesse final de tempo de estudos, o pastorinho, meu pastor de Jaraguá, então fez esse convite, né? Tinha um trabalho aqui, como a Oma bem já falou, tinha um trabalho aqui que iniciou com ela, com a vinda dela para cá, com a família dela, na casa dela. E ele fez esse convite para nós, né, para mim estar vindo aqui e assumir esse trabalho e começar aqui a edificar e construir uma igreja, né? E aí nós começamos, aceitamos o desafio, vim para cá. E eu me lembro até hoje assim que eu cheguei aqui na cidade com 21 anos de idade. E eu louvo a Deus pela vida da Oma, né? Que naquela época a Oma se submeteu a esse pirralho que chegou aí para pastorear, né? Um menino. Cheguei aqui para pastorear essa igreja, tanto ela, as filhas, o Chico principalmente. Então a gente caminhou essa caminhada e comecei a discipular essas pessoas. Eu lembro que chegamos aqui, tinha 8 pessoas na igreja, né, nessa pequena congregação, batizados. E aí essa reunião era naquela garagem que a Oma falou, né, com as tábuas largas. A gente passava o maior frio lá no inverno, né, dia de chuva, era água para tudo que é lado, mas foi uma bênção. E essa caminhada Deus foi acrescentando pessoas, né, mas era uma dificuldade para nós aqui nessa cidade. A dificuldade aqui foi falar, quando pediam para nós, onde é que é a igreja? Aí a gente começava a explicar, nossa igreja ainda na rua tal, dá uma quebrada para cá, outra quebrada para lá, daí você chega numa casa e embaixo lá na casa tem uma garagem, lá é o nosso culto. E as pessoas ficavam assustadas com isso, né? Então a gente começou a entender que a gente precisava, mesmo sendo poucas pessoas, a gente precisava de um templo, a gente precisava disso para que o trabalho continuasse a ser bem visto na cidade e edificar uma igreja. Então nós começamos a orar a Deus. Eu lembro que nós estávamos, não tinha 15 membros ainda naquela época, no ano de 2002. Depois de um culto domingo de manhã eu trouxe essas 15 pessoas aqui na frente era um pasto aqui, né? Aqui era um baita de um pasto, e eu trouxe essas pessoas aqui e falei para eles assim, ó, dá uma olhada aí nesse terrenão aí. Esse aqui é o nosso terreno da nossa igreja. Eles ficaram assustados, né? A Oma ainda comentou no vídeo dela falando que como é que a gente vai comprar isso aí, pastor? Aí eu falei, Deus prometeu, Deus vai fazer, né? E aí nós andamos pela fé. Conseguimos então comprar esse terreno, a princípio a primeira parte que termina aqui onde termina a igreja. Nós compramos essa parte pela fé, como a Oma falou, nós fomos nas nossas igrejas fazer a campanha de vender metro quadrado. Eu falava, quem quiser ter um lugar para montar uma barraca em Pomerode, compra 3 metros quadrados e leva a sua barraca lá e você tem um lugar em Pomerode, né? Mas era para edificar a igreja. E aí nós conseguimos, pela graça de Deus, comprar o terreno, e a igreja de Jaraguá do Sul já estava também em ampliação.
Então eles demoliram a igreja lá e muitas das coisas nós trouxemos para cá para construir essa igreja. E aí começamos um processo de mutirão, a construção da igreja começou assim, vários irmãos da igreja vieram aqui durante a semana, a gente vinha aqui fazer um pouquinho, e fomos construindo, né, esse templo que hoje vocês estão usando aí. Então Deus nos abençoou e nessa caminhada de construção veio um pastor lá de Curitiba, pastor Abraão, e disse para nós comprarmos o terreno de trás. Eu falei que não, para que eu quero mais terreno? Nós vamos construir a nossa igreja. Daí ele falou, não, compra que eu vou ajudar vocês. E aí ele também nos abençoou, né? Ele disse que ia pagar as parcelas, depois ele doou o terreno de trás para nós, então a gente se alegrou que a gente tem todo esse terreno aqui. Louvo a Deus porque eu sei que desde aquela época que Deus deu um terreno grande assim, eu sabia que Deus tem um propósito para essa igreja. Não é por acaso que Deus dá um terreno desse tamanho, né, para uma igreja numa cidade como essa. Então eu quero falar para vocês, amados, que isso aqui é tudo de vocês, isso aqui é para ser usado, isso aqui é para ser, né, edificado, algo grande para muitas pessoas, é um lugar de salvação, é um lugar onde pessoas vão nascer, já estão e vão nascer de novo. É esse o propósito, para isso que Deus permitiu isso. E naquela época, então, quando a gente terminou a construção, e a gente finalmente inaugurou lá em 2003, finalmente inauguramos o templo, a gente viu esse mover, né? Aí a gente podia com alegria falar, onde é que é a nossa igreja? A nossa igreja é na Rua Texto Alto, você entra na Rua Texto Alto, na primeira quebrada, é aquela esquina, lá você vai ver uma igrejinha amarela, na época era amarela, né? E aí você entra lá que você vai ser bem-vindo. Então foi um pouco assim como Deus foi fazendo. A gente foi daí trabalhando em discipulado, daqui a pouco começamos com as células, a gente começou a entrar nos lares, começar pequenos grupos. Eu lembro até hoje quando eu entreguei o primeiro convite para determinados casais, convidando eles para um jantar, né, numa pizzaria grande aqui da cidade. E lá na pizzaria, depois do jantar, eu falei para eles que o sonho de Deus para a vida deles é que eles seriam líderes de células, e fui explicando isso e fomos começando a implantar células aqui na nossa igreja. E dali Deus foi acrescentando e permaneci na cidade como pastor dessa igreja de 2001 a 2010. Então foram aí 9 anos que a gente estava aí à frente desse ministério. Deus, eu sempre falo onde eu vou que o lugar que eu mais sonhei na minha vida foi aqui, Pomerode, né? Eu tive vários sonhos, e Deus tem os planos dele, a gente não entende hoje porquê, mas meus sonhos foram abortados, mas Deus continuou, né, levantando pessoas. O pastor Marvin, né, meu amado, veio aí e fez e sempre está fazendo o seu melhor aí, amando vocês e cuidando bem de vocês. Mas eu louvo a Deus por esta história, pela história dessa igreja, pelas pessoas que Deus trouxe aqui, pelas pessoas que permaneceram aqui, né, você que permaneceu aqui, você que por algum motivo saiu, Deus vai te pegar de novo, vai te trazer para aqui, em nome de Jesus. Sou o pastor Marvin, e juntamente com a minha esposa Rejane, temos muita alegria e orgulho de podermos pastorear nessa igreja aqui. Lembro ainda muito bem quando criança, 7 anos, ter conhecido Jesus através da vida dos meus pais, da fé que eles viviam e pregavam. Me lembro do meu batismo aos 14 anos, quando me decidi também por essa importante decisão, e me lembro dos meus 17 anos quando finalmente Deus confirmou no meu coração algumas coisas que já brotavam desde cedo. Me lembro na minha infância de pegar a minha irmã e suas bonecas, seus ursinhos de pelúcia e fazer um culto, como pastorzinho, lá de criança ainda. Mas por algum tempo na minha adolescência e começo de juventude não pensava mais nisso, mas aos 17 anos o Senhor falou comigo e foi quando eu entendi. Aos 18 fui para o seminário me preparar, porque eu entendia claramente que esse era o chamado de Deus para a minha vida, o ministério pastoral. Foi lá que conheci a minha esposa, nos casamos, iniciamos o ministério de tempo integral em 89, em Rio do Sul, tivemos nossos filhos, seguimos pelo ministério e depois de muitos anos estamos aqui servindo com alegria nessa cidade aqui também, onde Deus tem nos trazido. E a nossa vinda para cá foi bem interessante, porque tínhamos voltado de pastorearmos uma igreja no Paraná, estávamos em Joinville, na igreja de Rio Bonito, e estávamos muito felizes. Entendíamos que seria a igreja onde nós iríamos permanecer por muitos anos. Tinha assumido uma função na nossa regional. Nessa ocasião, nesse período, finalzinho de 2009, virada para 2010, pude acompanhar o nosso pastor Paulo
superintendente pastoral da nossa convenção, para visitar essa igreja que passava por algumas dificuldades, alguns ajustes que foram necessários, que culminou na nossa integração um pouquinho mais efetiva aqui na igreja também. O pastor Jonas acabou deixando o ministério pastoral aqui e nós atendemos a igreja por algum tempo. Primeiramente vínhamos uma e outra vez por mês e em poucos meses já começamos a vir todos os finais de semana. E assim, ao longo de um ano, pudemos pastorear essa igreja e também a igreja lá em Joinville. Foi quando nós dissemos à nossa liderança nacional de que precisávamos encontrar um pastor para Pomerode, porque atender 2 igrejas estava ficando bastante pesado para nós. O que não sabíamos e não imaginávamos, ainda que tivéssemos nos apaixonado pela igreja de Pomerode, porque isso não foi muito difícil, as pessoas, enfim, tudo que cercava o ambiente, a cidade. Mas quando a convenção veio e disse: nós entendemos que vocês deveriam ficar em Pomerode e nós podemos encontrar alguém outro para Joinville, para a igreja de Rio Bonito. E isso significou realmente uma mudança de pensamento e de postura, mas algo dentro de nós já estava mobilizado nesse sentido. E cremos que foi pelo Senhor, pelo Espírito Santo também. Mas nós viemos, então, com esse pensamento, conversamos com a igreja de Rio Bonito também, e então, em junho de 2011, nós viemos para cá. Mudança, e desde então estamos aqui pastoreando essa igreja. Já pudemos acompanhar muitas coisas boas, algumas provas, algumas dificuldades, alguns momentos em que talvez nos perguntamos: e aí, Senhor? Sempre com a ajuda de pessoas nos cercando, continuar servindo ao Senhor onde Ele tem nos colocado. Aqui pegamos uma igreja que vinha de um pastor jovem, determinado, o pastor Jonas. Me lembro pastoreando lá no Paraná, ele nos visitando em 2003, com a campanha do metro. A Oma já mencionou isso também. E lá, usando daquela famosa frase que ficou conhecida da convenção inteira, que o pastor Jonas usava, de que: gente, nós já temos o dinheiro para a construção da nossa igreja. E todos vibravam: que bom! Só tem um detalhe, dizia o pastor Jonas: esse dinheiro está no bolso de vocês. Então, o que nós estamos pedindo é uma transferência desse dinheiro no bolso de vocês para nós, para que nós possamos fazer e completar essa obra. E hoje eu posso pastorear essa igreja aqui, um pastor jovem, determinado, que sonhou muito, né? Começou esse trabalho, dando forma ao trabalho, e me alegro por isso. Louvo a Deus pela igreja, por tudo que já vivemos e por aquilo que estamos firmando e trazendo como caminhada para nós também nesse sentido. Que Deus nos abençoe adiante nesse propósito também. Em relação aos ministérios com os quais nós trabalhamos em nossa igreja, eles estão muito focados para a ideia da família. Uma coisa que carrego comigo em meus ministérios é a ideia da família, de olharmos para a família. Então, ministério infantil, uma atenção especial para as crianças, nós vemos como muito importante. Nós temos famílias em nossa igreja que vieram através das crianças, e nós sabemos que isso é fundamental. Nós temos o ministério de adolescentes, que é um próximo passo tão importante, onde essa faixa etária é contemplada com atividades, com programas, com temas atuais e que eles precisam discutir e que muitas vezes não têm oportunidade de fazer na família, né? Por tabus, por uma série de situações, e o EPA, que é o nosso Ministério de Adolescentes, tem essa oportunidade desse trabalho. Temos o trabalho com os jovens, que já é um trabalho mais avançado, no sentido onde esses jovens estão atuando já no mercado de trabalho, estão estudando, estão numa faculdade, e podemos proporcionar um momento para eles onde eles podem conversar, onde podem trocar ideias, onde eles também podem divergir, né? Isso também acontece, é natural, né? E hoje agradecemos pelas lideranças que nós temos nesses ministérios. E aí seguimos para ministérios que não se encontram todo final de semana, mas estão assim uma ou a cada 2 vezes por mês. Ministério com mulheres, onde elas podem também trazer seus temas. Temos também o ministério com os homens, que carinhosamente nós chamamos de reunião de homens. Os homens da igreja sabem por quê que nós usamos essa expressão, onde nós também temos oportunidade de nos encontrar, conversar sobre assuntos concernentes, discutirmos temas polêmicos também, mas que precisam de um fórum onde essas coisas podem ser conversadas.
Temos ainda um ministério com casais, que tem ao longo dos anos também sempre mostrado sua função, sua importância, onde reunimos casais para encontros, onde reunimos casais para retiros. Temos alcançado outras pessoas assim através desses ministérios. Outros tantos ministérios que apenas cito rapidamente, não com menos importância: louvor, missões, oração, ministério com palhaços, são coisas que acontecem esporadicamente, mas que são muito importantes na caminhada também. Quero terminar a minha fala a respeito dos pequenos grupos que nós aqui na igreja chamamos de células. Nós vemos isso como fundamental. Nós entendemos que a igreja do Senhor Jesus precisa se reunir em pequenos grupos onde ela pode viver a igreja, onde ela pode viver Jesus, né? Nós baseamos esses encontros num tripé, ou seja, relacionamento, que é extremamente importante para nós. A igreja do Senhor Jesus precisa de relacionamentos, palavra e comunhão, que é o alimento da nossa fé, da nossa caminhada, e ela precisa estar ali, e evangelismo, ou seja, contato com novas pessoas. Entendemos que convidar amigos, convidar vizinhos, convidar familiares para a nossa casa, para a reunião da célula, é um atrativo muito mais fácil de ser aceito do que diretamente já convidar para um culto ou alguma coisa assim. Então a célula é muito importante para nós. O trabalho desta igreja já começou com células, o pastor Jonas já teve essa visão lá no início, e nós damos continuidade, e os desafios são grandes, são líderes, são as mais diferentes situações, mas entendemos que vale a pena. É o nosso carro-chefe de evangelismo da nossa igreja, onde nós alcançamos pessoas. Então estamos muito felizes por isso e queremos dar continuidade nesse ministério importante. Acima de tudo, eu quero dizer para nós, nesse dia tão especial como igreja, que o Senhor Jesus começou uma obra aqui, em nós, nesta igreja e através de nós, e Ele vai completar essa obra. E nós só precisamos nos ajustar, nos colocar nas mãos dEle. E Ele faz a obra em nós, através de nós, e nós podemos participar dessa grande missão de Deus, a missão de Jesus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Amém. Continua trabalhando lá fora para trazer novas ovelhas e encher este lugar. Eu sonho que ela vai estar cheia para não caber nem aqui dentro, para precisar esticar as paredes. Em nome de Jesus. Um sonho que eu tenho para a amada igreja, né, para essa igreja que Deus tanto ama também, é de crescimento. Né? Não é por acaso que Deus colocou e plantou vocês aqui. Deus quer usar a vida de cada um como testemunhas, como pessoas que amam, pessoas que se importam, pessoas que têm amor e têm cuidado. E o que eu vejo, assim, desde a época que Deus nos deu esse terreno, eu sempre via, lá quando eu passava lá na principal, eu pensava: Deus, o Senhor nos vai dar um tempo grande ali naquela esquina, assim, com uma cruz gigante brilhando, que nessa cruz aqui atrás, brilhando, assim, que as pessoas que passassem lá na frente vissem essa cruz brilhando, e dissem: ah, lá é a igreja evangélica Nova Vida, irmãos menonitas. Então é um sonho que eu tenho. Eu sei que Deus nos deu grandes coisas aqui e as coisas vão acontecer. Deus está preparando tudo, Deus está firmando, e é esse o propósito de Deus para a igreja. A igreja cresce, é o propósito de Deus, crescer naturalmente. Então amem e cuidem das pessoas que Deus der para vocês. Jane e eu, nós temos sonhado com a igreja, na ampliação, no crescimento, na vinda de novas pessoas, mas principalmente no crescimento, no firmar dos valores cristãos, dos princípios cristãos, de uma liderança, né? Meu sonho é que essa igreja possa firmar sua identidade aqui nessa cidade, independente de pastor A ou B, mas que ela tenha a sua visão e ela possa alcançar pessoas. Então nós queremos expandir o prédio, nós queremos aumentar, nós queremos alcançar a cidade, nós queremos testemunhar Jesus, nós queremos ser nova vida na cidade de Pomerode para aqueles que procuram o caminho do Senhor. Então esse é o meu sonho: crescimento, expansão, firmeza, vivermos e sermos igreja de fato em Cristo Jesus, né? Não só na sua organização, no seu prédio, mas nos relacionamentos e no amor de Jesus. Esse é o sonho que nós temos para essa igreja, em nome de Jesus. Uma igreja que se importa e vive o primeiro amor de Cristo Jesus.